Prática objetiva. Então, aqui nesse conteúdo, eu vou precisar trabalhar a base. Não tem como chegar aqui e bombardear vocês de oração subordinada, tá? Substantiva, adverbial e adjetiva. Orações coordenadas, se eu não sei base. Eu preciso saber base, entender quais são os períodos, o que é isso. E para isso eu vou projetar aqui um material. E qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Peço que perguntem. Se eu perguntar aqui a vocês, alguém poderia explicar qual a diferença, ou melhor, diferença, eu não vou começar por diferença não. O que é frase? Como é que nós poderíamos justificar o embasamento de frase? Frase tem verbo. Eu já vi que frase tem verbo. Eu dei uma lida. Certo. Frase tem verbo. Tem um verbo. Tá. Qual a finalidade, então, da frase? Vamos lá. Deixa parar o mistério, né? Olha, quando nós falamos de frase, nós estamos falando em enunciados linguísticos. A linguagem, ela tem uma finalidade, passar uma mensagem, comunicação. A Cleciane falou que frase tem verbo e eu preciso fazer uma desconstrução de alguns conceitos. Olha, nem todas as frases têm verbo. E eu vou explicar para vocês o que é uma frase nominal e o que é uma frase verbal. Deixa eu só aceitar uma pessoa que está pedindo aqui. Só um instante, viu? Porque... Pronto. Boa noite, Grazi. Boa noite. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então, olha. Eu preciso compreender que frase, a finalidade de frase, você vai pesquisar, você vai procurar, você vai ver em todas as gramáticas, você vai ver da seguinte forma. Olha, frase são enunciados linguísticos que transmitem uma mensagem. Então, se frase transmite uma mensagem, automaticamente eu posso afirmar que se eu chegar para uma turma e estiver um barulho ali e disser assim, silêncio, quem está ali, o receptor vai entender a mensagem. Qual a mensagem? Ficar calado. Fazer silêncio. Eu precisei ter uma construção, ter conjuntos de palavras, ter verbo para ser frase? Não. Uma palavra transmitiu a mensagem. Ou seja, é o enunciado linguístico. Então, nas frases, eu vou entender que as frases, elas são compostas com uma missão. Qual a missão? Passar uma mensagem, passar uma ideia. Ui, gente, desculpa. Passar uma ideia. Aí, vamos lá. Se frase necessariamente não precisa ter verbo, em que momento
Vixe, agora atacou a frase, ó, a tosse. Só um minuto, gente. Eu hoje não parei de falar. De manhã até agora. Minha voz chegar. Está irritada a garganta. Mas vamos lá. Quando eu vou falar frase com verbo e frase sem verbo, aí eu tenho uma distinção. Frase nominal, frase verbal. Ok, Cleise. Quando eu falo de frase verbal, eu já não chamo de frase verbal, agora eu chamo de oração. Oração tem verbo. Então eu preciso compreender que a definição de frase não é quando tiver um verbo, não. Se for uma frase verbal, que eu não vou chamar de frase verbal, que eu vou chamar de oração. Quando eu vou falar sobre definição de frase, eu falar que frase é o enunciado linguístico que passa uma mensagem. Ou seja, eu posso falar uma palavra. Se quem está do outro lado compreendeu, automaticamente eu logrei êxito. Olha, eu gosto muito de falar sobre a finalidade da linguística. Se eu perguntar a vocês assim, se eu disser, nós vai acabar a aula 9 horas. Você vai dizer que essa composição linguística está errada ou está correta? Acho que está incorreto. Incorreto. E aí? E aí, Kalel? E aí, Cleiciane? E aí, Luane? Pra Grazi está Acho que está incorreto. errado. Kalel também acha que está errado. Nós vai acabar 9 horas. Aí você vai dizer, Cleise, depende. Esse depende está correto? Está. Aí você vai dizer assim, Cleise, olha, depende da área de atuação que a língua portuguesa esteja perguntando a assertiva. Porque se for linguisticamente falando, não está errado. Porque qual a finalidade da linguística? Qual a finalidade da linguagem? Passar uma mensagem. Então, mesmo que gramaticalmente esteja errada, essa construção aí, essa questão da concordância, linguisticamente vai estar correta. Por quê? Porque você entendeu o que eu quis falar. Necessariamente, as pessoas em uma sociedade não têm o mesmo domínio linguístico, não conseguem acompanhar, nem todo mundo é letrado. Então, percebendo dessa forma, a linguagem, ela alcança o objetivo quando eu entendo o que a pessoa fala. Em contrapartida, também há uma questão quando nós chamamos de propriedades de entendimento, propriedades da linguagem. Porque, olha, se você traz uma linguagem muito rebuscada, quem está do outro lado pode ser que não entenda. Exemplo, você está morrendo de dor de cabeça, você não entende os termos médicos e você chega lá no consultório e o médico diz seus sintomas e o médico diz, coloca lá, você está com cefaleia. Cara, se você não entender que cefaleia é uma dor de cabeça, é o termo técnico de dor de cabeça, você não entendeu, ou seja, a linguística ali não funcionou. Aí você vai dizer, Cleise, mas tecnicamente está correto, tá, mas linguisticamente para quem ouviu não está. Então, linguisticamente falando, a linguística defende que não há erros na língua portuguesa, desde que eu alcance o objetivo, que é a comunicação. Porém, quando eu vou para o processo gramatical, aí muda. Porque no processo gramatical eu tenho regras. E se eu digo, nós vai acabar às 9, você vai dizer, não, Cleise, está errado. O verbo tem que estar concordando com o sujeito. Beleza. Mas por que eu estou trazendo esse apanhado para vocês? Para dizer que, independente da ideia que foi construída, de que frase, eu já ouvi assim, frase é um conjunto de palavras. A frase tem verbo. A frase é... Deixa eu ver, viu? Que eu já ouvi. A frase é um conjunto de palavras e necessariamente eu preciso ter as ações aparentes ali do verbo. E não. Se eu disser assim, turma, por favor, silêncio,
Agora eu não usei só uma palavra. Agora eu trouxe uma construção. Mas nessa construção, observe, eu não usei verbo. Nessa construção, só tem nomes. E nomes, automaticamente, ali, não está trazendo ação, nem estado, nem fenômenos da natureza. Ou seja, não tem um verbo. Então, não é uma oração, é uma frase nominal. Então, o que nós precisamos entender enquanto conceito básico? Frase são enunciados linguísticos que transmitem uma mensagem, tá? Eu quero comunicar, automaticamente essa comunicação não precisa ter verbos. Beleza? Se eu disser psiu, eu estou diante de uma interjeição, né? Psiu, uma produção de som. Cleise, passou mensagem? Passou mensagem. Você entendeu? Eu verbalizei silêncio, né? O psiu, não. O psiu foi só uma interjeição. Agora, se eu digo assim, gente, nós vamos acabar a aula às 9 horas. Aí você vai ver, cara, aí eu tenho uma construção. Nessa construção há ações e essas ações aí eu atribuo aos verbos. Então, se tem verbo, é oração. Agora, qual é a dinâmica de falar sobre período? Período eu classifico como período simples e período composto. Período simples é quando eu só tenho um verbo. Período composto é quando eu tenho 2 ou mais verbos. Então, quando eu digo assim, gente, nós iremos acabar a aula às 9 horas. E aí, eu tenho um período simples ou composto? Composto? Composto. Mais alguém? Gente, nós iremos acabar a aula às 9 horas. Acho que é assim. Para mim é composto. Composto, simples. Aí você vai dizer assim, Cleise, olha, se a gente for observar aí, gente, nós vamos, verbo, né? Acabar, verbo. Aí você pode dizer, cara, tem mais de um verbo. Mas, nesse caso em específico, não trata-se de 2 verbos, trata-se de uma locução verbal. Porque quando eu tenho um verbo no infinitivo, sendo sucedido de outro verbo, sendo o verbo conjugado aí, olha, vamos acabar. Se eu disser assim, devo sair às 9, observe que aqui eu tenho uma locução verbal. Lá na frente nós iremos falar mais sobre. Aqui eu tenho um período simples. Por quê? Porque eu não tenho 2 verbos. Eu tenho 2 verbos, teoricamente, que na verdade tem um valor de 1. Por quê? Porque aí é uma locução verbal. Mas, se eu falar assim, olha, nós iremos acabar às 9 e depois vamos responder questões. Agora eu tenho um período composto. Por quê? Porque o período composto se vale de 2 ou mais verbos. Aí entra o nosso assunto. Essa relação de coordenação e de subordinação entre esses períodos. Porque, veja, aqui só conceito, frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos de um contexto de comunicação de interação verbal. Olha, sentidos completos, muito importante. Quando eu trago o sentido completo, se eu disser sentido completo, porque entendeu? Então, quando eu quero passar uma ideia, e essa ideia, Cleise, mesmo que seja uma frase verbal, que nós vamos chamar de oração, se eu disser assim, ele gosta, eu tenho um sentido completo aí? Não, porque você vai dizer, ele gosta de quê? Então, a frase, ela precisa estar em seu sentido completo, certo? Agora, aqui eu coloquei só algumas observações, depois eu vou disponibilizar esse material lá no grupo, mas é só situações mesmo para você entender, quando uma frase é interrogativa, quando é exclamativa, tá? Quando é uma afirmativa. É mais por esse viés mesmo da pontuação, certo? Não vou
me ater a isso, porque isso aqui não importa para a prova de vocês. Aqui coloquei alguns exemplos de frases, né? Mas que coisa terrível! O quê? Socorro! Ai! Veja, tenho construção com verbo, mas quando você leva uma topada, você fala ai, você se comunicou, você passou mensagem. Aqui são os tipos de frases, né? Que são as frases interrogativas, que na verdade é quando você faz uma pergunta. Exclamativa é quando você expressa reação, né? Emoção. Declarativa é quando você expressa um tom intencional. Eita. E imperativa é quando você dá ordem, tá? Aí aqui vai muito para a aula que nós tivemos, não sei se foi semana passada, né? Falando sobre os modos verbais. Agora, isso aqui muito nos importa. Aqui, eu tenho uma definição de oração como a unidade sintática, ou seja, eu estou agora estudando a sintaxe. Aí você vai ver que a caracterização de uma oração é devido à presença do verbo. Tem verbo, é oração. Agora, na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado. Nós vamos estudar depois isso aqui, ó. Termos essenciais da oração. Quando eu falo em termos essenciais da oração, se vocês puderem anotar isso, viu, gente? Vão anotando esses links que vão surgindo na aula. Termos essenciais da oração. Eu tenho sujeito e eu tenho predicado. Ok. Mas eu não só tenho termos essenciais, porque se eu perguntar para vocês uma coisa muito simples, eu gosto sempre de exemplificar dessa forma. Olha, o que é essencial? Se nós formos olhar, fazer uma analogia com a nossa existência, o que é essencial para que a gente sobreviva? Aí você vai dizer, Cleise, água, comida, né? São coisas essenciais. Mas, por exemplo, um brinco, um colar, é essencial? Você vai dizer, Cleise, não. É acessório. Tanto que o termo é acessório, né? Então, na língua portuguesa, eu também tenho termos acessórios. Ô, Cleise, e o que é essencial? Essencial, na verdade, é ter um objeto do qual eu falo, né, que é o sujeito, e eu ter a informação do que eu falo dele. Então, a dinâmica da nossa linguagem sempre vai ter um objeto que está sendo apresentado e o que está sendo falado a respeito. Aí, quando eu vou para acessórios, é aquilo que está ali presente, que eu coloco, que aparece no texto, mas necessariamente ele não precisa estar para ter sentido. Exemplo, aposto. Quando eu falo assim, Cleise, a professora de português, ministrou aula sobre período composto por coordenação. A professora de português é uma explicação que está se dando a Cleise. Mas se vocês observarem, se eu só falar assim, Cleise ministrou aula sobre período composto por coordenação, você vai entender. Porque a obrigatoriedade, a essencialidade de estar presente ali é o sujeito, Cleise. A professora de português é uma informação adicional, ou seja, é uma informação acessória. Mas, nessa dinâmica de termos, eu também tenho termos integrantes. Ora, quando eu falo assim, Cleise, para a nossa existência, para nós conseguirmos sobreviver, nós precisamos de água e comida. Mas tem coisas que são importantes também, que vão se integrando a isso.
as vestes. Se for em um ambiente muito frio, a gente pode morrer ali de frio. Ah, Cris, é importante? É importante. Ah, o sono, porque se você passar muito tempo sem dormir, você vai ter um comprometimento da sua saúde. Então, são coisas integrantes. Então, o que é isso, Cris? Os adjuntos. Veja que a língua portuguesa ela é muito amarradinha. Isso aqui nós vamos adentrar em um outro momento. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu estou falando em oração, eu preciso entender qual é a área de estudo que eu estou atuando. Eu estou atuando na sintaxe. Por que eu gosto de dar esse foco? Porque a sintaxe é diferente da morfologia. Se eu disser assim, ó, a menina está gripada. Se eu perguntar qual sujeito, você vai dizer menina. Se eu perguntar qual é o substantivo, você vai dizer menina. Aí você vai perguntar, oxe, como assim? Aí eu vou dizer, olha, depende de como a questão vai apresentar. Se for análise sintática, aí sim. Ah, se for análise morfológica, aí eu estou estudando substantivo, adjetivo, verbo, os advérbios, ou seja, as classes gramaticais. Então, se eu estou em oração, eu estou em sintaxe. Se eu estou falando em oração, eu estou dando uma dinâmica. E essa dinâmica se dá mediante a presença de um sujeito e de um predicado. Olha aqui. Corra. Cleise, é uma palavra, mas uma palavra é um verbo, indicando a ação. Esses doces parecem muito gostosos, ou seja, parecem oração. Chove muito nesse inverno. Automaticamente eu tenho aqui também uma oração. Então, o que seria, Cleise, o período? Período já é a delimitação dessa construção frasal que tem a presença aí do verbo. Ora, se eu tenho uma construção, você vai escrever uma redação e você vai perceber assim, a Grazi é minha aluna de redação também. Aí eu gosto de observar e gosto de falar que todo parágrafo que nós construímos, nós temos períodos. E eu digo assim, olha, veja, você acabou um período ali. Você colocou um período, você colocou o ponto. Então, o que é o período? É essa organização. Porém, os períodos, eles vão se valer de definições. Período simples e período composto. O que seria o período simples? É quando eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Olha o exemplo. Os dias de verão são muito longos. Os dias de verão são muito longos. Ou seja, um verbo, período simples. Período composto. 2 ou mais verbos. Olha só. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Ou seja, período composto. Porque eu tenho uma presença aqui de mais de um verbo. Agora, compreendendo esse conteúdo, vamos para a dinâmica dos demais. Até aqui, confortável, tranquilo? Alguma dúvida até aqui? No caso, aquele exemplo que você deu, que falava, iremos acabar às 9. No caso, não ficou composto, porque o iremos e depois acabar ficou como se fosse não, é uma locução, não é isso? É uma locução verbal. Aí observe, Luane, todas as vezes que você vê aí um verbo e na sequência uma locução, isso é muito importante para a prova, viu? Desculpa, um verbo sendo conjugado e posteriormente eu vou ter um verbo no infinitivo, eu trato isso como locução verbal, certo? Então, essa locução verbal eu vou tratar no campo de sentido como um verbo apenas, certo? Então, não vou ter aí um período composto, eu vou ter um período simples. Ok? Entendi. Agora, deixa eu passar aqui.
Lembra da aula passada que nós falamos sobre crase? E na crase nós falamos a respeito... Cadê o material, minha gente? Só um instante, viu? Aqui. Nós falamos a respeito da locução. Locução adverbial, locução prepositiva, locução adjetiva. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui. E eu expliquei justamente isso. Locução conjuntiva. E eu expliquei a respeito desses vieses, assim, de sentido. Ou seja, são quando duas ou mais palavras se juntam para formar o sentido daquele em específico. Quando eu digo à tarde, eu vou perceber que eu tenho aqui duas palavrinhas e o sentido dela é o quê? Dá um indicativo de tempo. Agora, deixa eu falar com vocês. Ora, nós temos no período simples, tranquilo, né? Beleza, só tem um verbo. Quando eu chego no período composto, agora é mais 500. Olha, o período composto, ele tem uma subdivisão, tá? Ele tem período composto por coordenação e período composto por subordinação. Eu preciso entender, então, o conceito do que é um período composto por coordenação e o que é um período composto por subordinação. É simples, mas eu preciso entender. Olha, quando eu digo assim, nossa, você é subordinado de algo, essa subordinação é para dizer que exerce uma função de dependência. Quando você constrói um período e esse período ele não tem um sentido pleno e ele precisa da outra oração para ter sentido, eu chamo isso de subordinação. Mas se eu tenho um período e que o outro período, na verdade, ele não faz ali uma importância, ele não tem uma importância para o entendimento da primeira oração. Exemplo. Iremos acabar, parece que eu vou acabar mesmo às 9, né? De hoje que eu falo esse exemplo. Mas iremos acabar às 9. Mas a aula ficará gravada. Para você entender, iremos acabar às 9. Você precisou da outra oração para ter entendimento? E aí? Chat, eu não tô conseguindo ver, né? Acho que não. Não. Cleise, mas eu coloquei, tá, mas não houve uma obrigatoriedade de sentido pro primeiro. Complementa. Mas não é obrigatório. Exemplo. Vou ao shopping. Tá, você entendeu? Entendeu. Se eu disser assim, e depois ao cinema. Cara, foi um adicional. Não foi uma obrigatoriedade de sentido. Então, quando eu estou diante de uma oração coordenada, é para dizer que, olhe, as orações ali, diante desses períodos aí, eu tenho um período aqui e período aqui, né? Eles não precisam um do outro para ter sentido. A segunda oração não precisou ali estar presente para dar sentido ao primeiro. Eu coloco, mas não é uma obrigatoriedade. Então, período composto por coordenação é dizer, olha, eu tenho mais aqui de um período, ou seja, eu tenho mais de uma oração. Se eu tenho mais de uma oração, há uma relação de dependência ou não da outra. Mas é muito importante nós aprendermos isso aqui, olha. Quando nós falamos de coordenadas, orações coordenadas, eu preciso trazer esses dois conceitos, certo? Cadê? Aqui, preciso trazer esses dois conceitos. Coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Há uma obrigatoriedade em se falar, olha, período composto. Há uma ligação aqui, não há uma dependência entre elas. Eu preciso que essa ligação
tenha por obrigatoriedade conjunção. E aí? Eu preciso trazer conjunção no período composto por coordenação? Digo assim, iremos acabar a aula às 9 horas, mas ela ficará gravada. Tem obrigatoriedade, eu preciso aí da conjunção. Eu acho que não. Se eu disser assim, a aula acaba às 9 horas, ficará salva ou ficará gravada. Veja, eu não usei a conjunção. Então, quando eu não uso conjunção, eu chamo de assindéticas. Aqui, sem conjunção. Ou seja, de um período para o outro, de uma oração para outra ali, o elo não vai ser a conjunção, o elo vai ser a vírgula ou vai ser o ponto. Não vai ser conjunção. Cleise, mas eu tenho, no caso, o primeiro exemplo que você deu, tem a conjunção mas. Para dar uma ideia de, olha, contrariedade. Opa, mas, então, se eu tenho conjunção, eu preciso entender qual o sentido das conjunções. Aí eu estou diante das coordenadas sindéticas. Então, se não tem conjunção, assindética. Se tem conjunção, sindética. Mas, quando eu falo aqui, eu vou ter que fazer essa divisão. Eu tenho coordenadas sindéticas por adição, que eu chamo de aditiva. Eu tenho as coordenadas sindéticas adversativas. Eu tenho as coordenadas sindéticas alternativas. Eu tenho as coordenadas sindéticas conclusivas. E eu tenho aqui, puxar para ficar mais visível, as explicativas. Ora, coordenadas assindéticas sem conjunção. Sindéticas com conjunção. Só que eu tenho aí coordenada sindética aditiva, coordenada sindética adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Aí nós vamos adentrar uma a uma, tá? Qual a finalidade de cada um e quais as conjunções que tem esse valor de cada conjunção aí das sindéticas. Quando eu falo em aditiva, lógico, eu estou trazendo um conceito de quê? De soma. De adição. Ou seja, quando eu disse assim, vou ao shopping e também, mas também, irei ao cinema. Eu dei uma ideia de quê? Eu adicionei uma informação. Agora, nós temos, e eu sempre gosto de falar para os meus alunos que gostam de fazer a discursiva. Vocês que não sei quais são as funções, né, de trabalho. Quando você trabalha na produção de escrita, independente, é um processo seletivo, mas na vida real, nas nossas vivências, nós precisamos ter o domínio da língua portuguesa, né? Nós temos um empobrecimento das conjunções, porque a gente fala sempre o i, né? Mas eu tenho várias outras, como aqui, o nem, trazendo uma negação da contrariedade, o mas também, o como também. Mas olha aqui, ela nem estuda, nem trabalha. O garoto é educado e inteligente. Não é só inteligente, mas... Cadê minha canetinha? Mas também educado. A conjunção apareceu com a finalidade de trazer uma ideia de soma, trazer uma ideia de adição, já sabe, orações coordenadas aditivas. Como a prova pode trazer? Eu tenho aqui o mas também, tá vendo? Mas também. O mas, quando nós vamos estudar aqui as adversativas, você vai encontrar ele. Tá vendo? Aqui, mas.
Várias provas já caíram trazendo mais também, trazendo como definição de coordenadas adversativas. Está errada. Cleise, cabe recurso porque o recurso é assim. Não, não cabe recurso. Sabe por que não cabe recurso? Porque o mas, ele vai ser usado como adversativa, mas o mas também, o também aí junto, traz a ideia de aditiva, certo? Então, trazendo ideia de soma, trazendo ideia de adição, eu estou diante do conceito aí das coordenadas aditivas. Ok, Cleise. Mas, e as adversativas? Traz a ideia de quê? De contraste, de oposição. Olha aqui. Eu coloco a conjunção entre as orações com a finalidade de trazer uma ideia de contraste. Quando eu falo aqui, ele se esforçou bastante, contudo, não obteve bom resultado. Não é contrastante? Cara, você está estudando muito. O que você espera? Uma boa prova. Se você fizer uma prova ruim, exemplo, eu hoje passei o dia totalmente frustrada. Eu vou fazer civil, né? Polícia Civil. E estou estudando real mesmo para a área do direito, né? Aí eu fui estudar inquérito. Assisti uma aula com um professor que veio de Brasília, inclusive ele tá aqui em Maceió, vai dar uma palestra, vai dar uma aula, né? Um aulão no sábado. Estarei lá. Aí eu me senti a expert, tá? Do processo civil, do processo penal. Aí eu disse, não, agora eu respondo qualquer prova. Fui pro que questões. Aí, que concurso. Chego lá e coloco, né? Inquérito policial. Aí coloquei, nível muito difícil. Aí veio uma lapada de questões. Juiz. De 5 eu acertei 0. Acertei nenhuma. Gente, eu fiquei tão frustrada. Porque o que eu esperava? Que eu tirasse uma boa nota. Cara, eu tô estudando muito. Tô lendo muito. Então, o que se esperava que a Cleise tivesse um bom resultado? Então, não é contrastante? Ah, Cleise e meus amigos também, minha filha. Você quis logo começar estudando pelas provas de juiz? Eu disse, mas é porque eu achei assim. Se eu respondo as difíceis, eu respondo as fáceis, né? Mas a contrariedade, ela aparece na nossa fala quando eu trago a conjunção. Na terça, eu entrei com recurso em algumas provas da Polícia Federal, de alguns alunos que fizeram, da prova de redação. E uma prova me chamou a atenção justamente nas conjunções. Por quê? Porque a construção que a pessoa fez ali não cabia a conjunção que ele usou, e ele usou aquela conjunção. E ele queria justificar que a conjunção estava correta. Aí eu não conseguia ali argumentar para a banca, trazer um conceito, porque ele estava ferindo automaticamente esse processo da língua portuguesa. Então, eu preciso olhar a língua portuguesa trazendo sentidos para ela. Olha o outro exemplo aqui. Tratava-se de um local muito aconchegante, no entanto, não fomos bem recebidos. Você vai para um hotel, é super aconchegante. Você espera que vai ser, né, ter uma excelente recepção. Então, olhe, no entanto, a gente usa muito nas redações, né? Né, Grazi? Essa conjunção, no entanto, todavia, contudo. Aqui. Alternativas. Cara, o termo já vai dizer, né? Vai excluir mutuamente. Ou isso, ou aquilo. Quer você queira, quer você não queira, não iremos viajar. Ou você estuda, ou você não passa. Ou seja, eu estou trazendo aqui um conceito de alternância, de escolha, né? Que se você escolher um, você automaticamente exclui o outro. Explicativas. Deixa eu começar por conclusivas. Eu coloquei na ordem aqui distorcida. Deixa eu começar por conclusivo. Cleise. Eu estou conversando com alguém e quero finalizar. Quero trazer ali, né, uma ideia que aquilo acabou. Estou conversando com você e concluo. Tá, beleza. Observe no exemplo aqui. Obteve bom desempenho no teste, logo demonstrou ser capacitado. Cleise, eu tenho aqui
uma relação da oração que está aparecendo aqui nesse segundo momento, uma relação direta de um resultado da primeira, Da primeira oração. Olha, de forma literal, as conclusivas estão relacionadas à ideia de conclusão, tá? De forma literal. Dessa forma, afirmamos que elas exprimem uma conclusão lógica obtida em relação aos fatos expressos. Olha o outro exemplo. Hoje está bastante quente, portanto, iremos ao clube. Conclusão. E a explicativa, claro, o termo já vai dizer, né? Explicativa vem para explicar, né? Agora, olha que interessante. Lembra que nós estudamos a utilização dos porquês? E um dos porquês, que é o porquê junto, sem acento, ele aparece como conjunção explicativa. É para trazer argumentos de respostas. Olha, por que você não assistiu a aula hoje? Ah, porque eu estava de plantão. Ah, quando eu digo aqui, você respeite a sua mãe, pois se trata de uma pessoa mais velha. Eu estou fazendo o quê? Estou explicando. Você vai respeitar por causa disso, né? Então, gente, eu tenho 5 coordenadas e as 5 nós conseguimos expressar aqui: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Quando eu falo de orações coordenadas, eu falo em orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Assindéticas não tem conjunção. Sindéticas tem conjunção. Alguma dúvida nesse assunto daqui em específico? Tudo ok pra mim. Tranquilo, né, Luane? Fácil, mais fácil que isso não existe. Aí, nós vamos começar o primeiro assunto das subordinadas, certo? Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Hoje nós falaremos sobre as substantivas, tá? Amanhã nós vamos falar sobre as adverbiais e as adjetivas. Aí veja só, deixa eu projetar. Gente, aqui, aí eu vou trazer algumas observações, tá certo? Aqui eu preciso agora da atenção total de vocês. As orações subordinadas, vocês viram, né? Nós falamos, nós temos orações subordinadas adverbiais. Eita, adverbial. Adjetiva e substantivas, né? Nós vamos começar com substantivas. Vamos entender os conceitos. O que seria, Cleise, as orações subordinadas substantivas? São orações que exercem as funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto, tendo a mesma função que um substantivo na estrutura frásica. Aqui não tem como começar sem trazer algumas observações importantes. Vocês poderiam me dizer o que seria as funções de sujeito? Para que serve o sujeito? Ninguém. Se eu digo assim, o bolo que eu fiz queimou. Quem é o sujeito? Bolo. Qual a função dele aí? Dizer quem pratica a ação. Dizer
dizer quem praticou, quem sofreu a ação, né? No caso aí, o bolo sofreu. O bolo queimou, né? Ele sofreu a ação. Agora, o que seria o objeto? Quem lembra o que é objeto? O que seria objeto? Um complemento do verbo. Uhum. Vamos lá. Vamos para alguns conceitos. Verbo, verbos transitivos e verbos intransitivos. Ora, eu tenho verbos que já têm sentido pleno. Eu não preciso de complemento. Por exemplo, a menina caiu. Quando eu falo a menina caiu, o verbo, você vai perceber que ele não precisou de um complemento para você entender o que aconteceu. Agora, quando eu digo assim, ele gosta, aí você vai dizer, cara, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu preciso de complemento. Então, verbos transitivos, eu vou dizer que precisa de complemento. E esse complemento verbal eu chamo de objeto. Eu não vou chamar complemento verbal, eu vou chamar de objeto. Agora, quando eu falo em objeto, que serve como, o menino gosta de maçã. Qual o objeto, Cleise? De maçã. Que é o complemento que está dando ao verbo. Agora, como é que eu vou saber que ele é um objeto direto ou um objeto indireto? Pela preposição. Ora, quando eu digo ele gosta de maçã. Complemento do verbo gostar. Porém, eu vejo que entre o verbo e o objeto, o que é que eu tenho? Uma preposição. Se tem preposição, depois do verbo, eu tenho objeto indireto. Se eu não tenho preposição, eu tenho um objeto direto. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu preciso saber desses conceitos para poder entender a relação de subordinação aqui no critério das substantivas. Ora, eu acho que foi a Luane que falou a função do sujeito. O sujeito, aqui, nesse caso, na oração subordinada substantiva, ele vai aparecer não na primeira oração, ele vai aparecer na segunda oração. Qual é o macete? Esse aqui. Eu tenho conjunções integrantes. Isso aqui é integrante. Ô, Cleise, rapidinho, Tá, que eu gosto de entender. certo. Então, no caso, orações subordinadas substantiva é quando tem um sujeito. Quando a Não, oração vai ter função de... não. Como é? Repete essa para eu Tá, entender. vou repetir. Olha, as orações subordinadas substantivas, eu tenho 6 tipos. Nós vamos adentrar na subjetiva. As orações subordinadas substantivas subjetiva é quando eu tenho um sujeito que vai aparecer no segundo período ali, na oração subordinada. Ou seja, o sujeito não aparece na primeira, o sujeito aparece na segunda. Eu preciso, aqui nesse assunto tem um macete muito claro e automático, você entra no automático. Eu vou dizer para vocês sobre as conjunções integrantes. Olhe, está travando aqui minha canetinha. As conjunções integrantes que e se. Qual é o macete? Olhou para a questão, né? Eu tenho aqui 2 exemplos. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Primeiro, vamos identificar os verbos, para ter certeza. É, foi. Qual é o macete?
Tem mais algum aqui? Tem. Apresente. É. Eu tenho aqui o quê? Aqui, Grazi, lembra da questão do quê? Nós vamos ter uma aula específica falando sobre o que e o se, tá? Que tem várias outras funções. Mas eu encontrei o que. O que está fazendo o que? Ficou até rimado, né? Olha, está ligando a primeira oração da segunda. Cadê a oração subordinada? É essa aqui. Oração subordinada. Mas, na oração subordinada, apareceu o verbo? Eita, desculpa, o sujeito? Ou apareceu na principal? É necessário. Aí você vai ver que apareceu aqui, ó, você. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Então, você aqui traz automaticamente o sujeito. Sujeito, aí eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu pegar uma canetinha branca que vai ficar mais visível, tá? Não sei se eu tenho branca. Acho que não aparece não, branca. Mas dá pra enxergar bem, gente, essa... Vou colocar essa amarela aqui. Ou seja, eu vou perceber que a primeira regrinha para estudar oração subordinada substantiva é olhar aqui os verbos, né? Identifiquei os verbos, identifiquei. Qual o segundo passo? Localizar as conjunções integrantes. Localizei, localizei. Aí, deixa eu apagar que tá muito sujo aqui. Beleza. Passo 1. Localizei os verbos. Localizei aqui e aqui. Passo 2. Separei a oração principal, né? Que é a oração 1, da oração secundária, que nós chamamos de oração subordinada, que é a que vem depois. Que se eu só falar assim, ó, é necessário, aí você vai dizer, oxe, tem sentido não. Precisa de complemento, por isso que é subordinada. Aí eu vou observar, eu vou localizar logo o que ou se. Aqui eu localizei o que. Então eu vou separar automaticamente aqui. Primeira oração. Segunda oração. O verbo, quero só falar verbo. O sujeito apareceu na primeira ou na segunda oração? Segunda, você. Se o sujeito ele aparece na oração subordinada, ou seja, na segunda oração, eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva. O que é então o conceito de subjetiva? Quando o sujeito aparece na oração subordinada. Porque se você olhar, a oração subordinada não é a primeira, não, é a segunda. Porque ela está aparecendo ali para trazer sentido à primeira oração. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo, Luane, Cleiciane, Kalel? Tranquilo? Mais ou menos, Agora mas estou sim, aqui consegui. anotando. É Sim, fácil. senhora. Isso aqui é técnica, olha. Treino. Eu preciso separar oração principal, oração subordinada. Ou seja, oração 1 e oração 2. Como é que eu separo quando eu localizo o que ou o se? Já vi o que e já vi o se. Ah, faço um tracinho ali. Aí o que é que eu vou analisar? O que está entre esse que, o que está antes e o que está depois. E vocês vão perceber a importância disso, viu? Macete. Olhe,
viu o que, viu o se, passa um tracinho. Aí agora a gente vai fazer as análises. Ah, o sujeito apareceu depois do que? Já sei. Subjetiva. Olha a importância disso, tá? Qual é o primeiro passo, minha gente? Separar, né? Como é que eu... Desculpa. Procurar os verbos. Quero, seja. Não sabiam, era. Qual é o segundo passo? Separar. Localizar a conjunção integrante e separar. Eita. Ixi. Escrevi no lugar errado aqui, viu? Separar a conjunção integrante aqui. Beleza. Então, o que é que eu vou avaliar? O que está antes, que eu vou chamar de primeira oração, que eu também posso chamar de oração principal. E oração, que eu chamo de segunda oração, que eu posso chamar de oração secundária. Ou a oração subordinada. Beleza. O que é que vai importar agora? Eu observar o que está entre eles. Eu tenho aqui quero. Aí você vai dizer, oxe, Cleise, mas não tem sujeito não. Tem. Está oculto. Porque é eu. Tem sujeito, já elimina a possibilidade de ser subjetiva. Porque a subjetiva diz que o sujeito vai aparecer depois do quê, né? Ou seja, na oração subordinada. Quando eu falo eu quero, a oração aqui, esse períodozinho, está completando o quê? O verbo. Se completar verbo é o quê? Objeto. Tem preposição depois do verbo? Não tem. Então, é objetiva direta. Então, quando você vê um verbo, aí você vai ver depois a conjunção integrante e depois você vai ter a oração subordinada. Porque, veja, quando eu digo quero e quando eu falo que você seja meu marido, esse que você seja o meu marido está completando, está dando sentido a o primeiro período aí, a oração principal, que é quero. Olha aqui. Os funcionários não sabiam, veja, localizei, separei, identifiquei aí a conjunção integrante. Agora o que importa? Fazer análise. Sabiam, verbo. Os funcionários não sabiam. Ah, Cleise, é um verbo transitivo, porque se não sabiam, não sabiam de algo, né? Ou alguma coisa. Agora, Cleise, ele vai ser direto ou indireto? Direto. Por quê? Porque não tem preposição. Beleza. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos. Ou seja, esse que era dia de despedimento está completando aqui o verbo sabiam. Não tem preposição e a oração subordinada está presente para trazer um sentido àquele verbo, eu já sei que é uma objetiva direta. Só para abrir para dúvidas, tá? Caso alguém tenha. A indireta é o mesmo conceito. A diferença é que vai ter preposição. Olha, primeiro passo, identificar os verbos. Não é assim? Identifiquei, Cleise. E o segundo passo, a conjunção integrante e dividir. O diretor da empresa necessita. Quem necessita, necessita de algo. Então, esse algo, ele está presente aqui na oração subordinada. Então, olhe que aqui do verbo, você não vai diretamente para a conjunção, você esbarra aqui na preposição. Veja que aqui, todo o restante na oração subordinada está trazendo um sentido para o necessita.
Tranquilo, gente, nas orações subordinadas, substantiva, objetiva, direta e indireta? Tranquilo? Tá não, viu? Tá? Qual a dúvida? Vai ficando difícil, né? Olha, é fácil, tá? Vamos continuar descomplicando a língua portuguesa aí. Veja, se eu só disser assim, a professora insistiu muito, fica completo o sentido? A professora insistiu muito. Eu posso dizer que é um período composto aí por coordenação, porque o restante, na verdade, se eu tirar, vai permanecer sentido. Aí você vai dizer, não, Cleise, precisa de complemento, porque se a professora insistiu, ela insistiu muito em alguma coisa. Onde eu encontro a resposta dessa insistência? Na oração subordinada. Como é que eu percebo que ela é a oração subordinada? Depois que eu separo aí da conjunção integrante que ou se. Então, tudo que está vindo de informação depois do que serve para dar sentido ao verbo. Ah, a professora insistiu. Em que ela insistiu? Que os alunos tivessem aulas de recuperação. Então, na verdade, é uma relação entre as orações, que essa relação ela é intermediada por uma conjunção integrante, que ou se, e eu vou perceber que é subjetiva quando o verbo, eu só quero falar verbo, tá vendo? Quando o sujeito tiver depois ali da conjunção integrante. Ah, beleza, Cleise. É necessário que você faça silêncio. Cadê o verbo? Na oração subordinada, subjetiva. Agora, a oração subordinada não vem com valor de sujeito. Não vem trazer o sujeito. O sujeito já apareceu na principal. Ela vem completar o sentido lá do verbo. Ah, o verbo tem preposição? Se não tem preposição, é um objeto direto que vou pedir. Ah, tem preposição? É um objeto indireto. Então, eu olho para o quê? E se eu olho para o quê? E antes dele tem uma preposição, eu já sei que é um objeto indireto. Por quê? Porque está ligando aí o verbo da conjunção integrante, mas no meio delas ali eu tenho a preposição. Tranquilo? Agora eu consegui entender. Dá para dar uma clareada, né? Agora, vai confundir um pouquinho, mas é simples da mesma forma. Qual é o primeiro passo? Verbo, né? Temos, pare, deixe descansar, a locução, tá vendo? Sinto. Qual é o segundo passo aqui? Qual é o macete? Qual é o segundo passo? A parada lá do que ou do SE, Sim. do si. A conjunção integrante. Que e se. Dividir. Então, quer dizer que agora eu já estabeleci oração principal e oração subordinada. Porque identifiquei os verbos, peguei aí... Me tira uma dúvida. A oração principal sempre vem no início ou pode vir atrás? Ela vem no início. A gente vai ver ela podendo vir atrás na oração subordinada adverbial, tá? Deixa pra lá, tá bom. Tá, vamos manter aqui. Nas substantivas, vamos manter aqui, tá? A oração principal vem aí no início. A oração subordinada vem depois. E a subordinada vai aparecer para quê? Para completar a oração principal. Porque se eu digo assim, todos temos esperança. Aí você vai falar, esperança de quê? Eu não tenho um sentido completo. Onde eu busco esse sentido completo? Na oração subordinada. Beleza. Agora, fiz essa manobra, né? Separei aqui as orações. Eu tenho alguma coisa entre elas? Sem ser o quê?
Preposição. Preposição. Aí você vai dizer, o chiclês é fácil demais, poxa. Se tem sujeito, depois subjetiva. Se eu tenho um verbo, do verbo eu já vou para a conjunção integrante, objetiva direta. Se tem preposição, oxi, não preciso nem quebrar a cabeça, é indireta. Mas agora apareceu uma preposição também com a completiva nominal. Aí nós vamos precisar entender o que é completiva nominal. Olha, se eu digo assim, ele sempre é acessível a todos. Cadê o verbo? É. Quem é acessível a algo ou a alguém ou a alguma coisa. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma preposição. Mas quando eu digo ele sempre é acessível, eu trouxe um complemento que eu chamo de complemento nominal. Por quê? Porque está completando o nome. Acessível não é verbo, é nome. E todas as vezes que eu tenho um nome que precisa de um complemento, eu vou estar ligado com uma preposição. É a mesma finalidade lá da objetiva indireta, ou do objeto indireto, porque objeto indireto tem preposição, complemento nominal tem preposição. Agora veja, todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Se eu disser assim, o que está precisando ser completado é o verbo ou é o nome? Porque, olhe, todos temos. Temos o quê? Esperança. Então, esperança completa o verbo temos. Agora, a palavra esperança é que precisa de um complemento. Então, esse complemento eu vou encontrar onde? Na subordinada. Então, é muito fácil, gente. Olha. Olha a fórmula, tá? Não é matemática, química e física, não, mas tem fórmula. Eu tenho sujeito mais verbo mais nome mais preposição mais conjunção integrante. Veja, verbo todos, sujeito todos, verbo temos, esperança nome, de preposição, que conjunção integrante. Agora olha aqui. O diretor da empresa necessita, veja aqui, do necessita, eu já vou para a preposição. Eu não tenho nome. Por quê? Porque a resposta, o complemento, eu encontrei na subordinada. Aqui, não é complemento de verbo, é complemento de nome. Olha outra situação. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Sinto, verbo, aí eu vou dizer que eu tenho sujeito também, né? Sujeito oculto. Aqui está a elipse. Eu sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Então, o que está faltando, então, de sentido, de complemento? Necessidade. Necessidade de que? Olha a preposição. Necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Então, isso aqui completa a oração principal. Que o que é que está precisando de complemento na oração principal? O nome. Simples assim. O nome, necessidade. Porque o verbo já tem complemento. Qual o complemento? Necessidade. Sinto, sente o quê? Necessidade. Necessidade de quê? Agora sim. Agora eu complemento. E aí, gente? Tô começando a captar mais a ideia aí. Está confuso, mas está melhorando. A gente vai aprendendo aos poucos. Isso é exercitar.
Por quê? Porque aqui você observa que eu preciso de algumas bases, né? Eu preciso saber o que é complemento nominal, objeto, direto, indireto, o sujeito, qual a função do sujeito. E agora, qual a função do predicado? Ou do predicativo. Gente, se eu digo assim... Cleise, Oi, rapidinho. pode falar. Então, a diferença aí da objetiva indireta para a completiva nominal é quando eu vejo ali o nome, não é isso? Exatamente. Porque, veja, deixa eu colocar Antes ali da preposição. isso. Antes da preposição você viu o nome, já sabe. Completiva Preposição só nominal, vai né? aparecer... eu tenho uma conjunção integrante, né? Antes da conjunção integrante, quando eu tenho preposição, você vai ver o seguinte, olha, a preposição só aparece para complemento nominal ou para objeto indireto. Se eu tenho nome antes, né? Eu já sei que é complemento. Se eu tenho um verbo, eu já sei que é objeto. Então, é muito simples, porque nessa formulazinha que eu trouxe, a diferença dela para a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, a diferença é porque eu não vou ter isso aqui, ó, nome. Eu só vou ter sujeito, verbo, preposição, conjunção integrante. Na completiva nominal, não. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho o nome que está completando esse verbo. E, na verdade, o que eu vou precisar agora é de um sentido para esse nome. Aí, o que é que eu vou ter? Um elo entre as orações com a conjunção e, antes dela, a preposição ali. Certo? Agora, olha o exemplo. Entendi. Deu para entender, Luana? Entendi sim. Ótimo. Português é fácil, né, minha gente? Só é treinar. Mas se você parar para pensar direitinho... Eu lembro que eu aprendi isso na graduação, viu? No tempo de escola não aprendi, não. E eu lembro que eu falei, rapaz, isso aí... Eu passei... Isso aí a gente estuda no 8º, no 9º, no 2º e no 3º a gente revisa. E se você perguntar assim, um menino que acabou de sair da faculdade não vai nem saber o que é. Né? Porque a gente, nós, na verdade, nós parece que nós aprendemos assim só para prova, nós decoramos, né, para fazer prova. E é entender. E é muito simples. Para que serve o predicado? Olha, eu falei para vocês, eu gosto muito de... Eu sou péssima em desenho.